Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Os versos começam a partir do verso 22 e a gente vai até o verso de número 33. Uau! Aleluia! Mateus capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. Vocês já estão acostumados com a igreja hiperlotada, sabe que se a gente manter concentração, aquietar a alma, manter o foco, a gente consegue ter muito bom proveito no ambiente e receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Pega a sua Bíblia e diga comigo: esta é a palavra de Deus, pura e perfeita, infalível e atual. Diga: este livro me fez mais sábio que os meus problemas, mais próspero que as minhas necessidades, mais forte que os meus adversários. Nesta palavra eu encontrei a resposta. Fique com a Bíblia aberta neste texto, os textos auxiliares, a equipe vai nos ajudar. Uma caneta na mão para você grifar algumas coisas. Diga comigo: decisão, ruptura e progresso. Diga de novo: decisão, ruptura e progresso. São três verbos: o verbo decidir, o verbo romper e o verbo progredir. Eu vim liberar uma palavra sobre 2024 nesta noite, e eu não sei se você está pronto para crer, e se está, levante uma de suas mãos, porque eu quero te dizer: uma decisão vai te levar a um romper vai te levar a um progresso. Portanto, a decisão que você toma hoje é o teu rompimento de amanhã, e o teu rompimento de amanhã se manifestará como um progresso. Segure na mão de alguém e diga: o final é progresso. Dê um aplauso ao Senhor, dê um aplauso ao Senhor. Levante a mão e diga comigo: para 2024 eu espero um romper. Anote isso, você precisa ter a expectativa de um romper. É por isso que nós usamos uma expressão: romper o ano. Anote isso: romper o ano. Algumas pessoas vão viver o mesmo ano, algumas pessoas não vão romper o ano, mas outras pessoas vão romper o ano. Algumas pessoas estão vivendo em 87, algumas pessoas estão vivendo em 95, algumas pessoas estão vivendo em 2015, outras pessoas estão vivendo em 2017, e algumas ainda estão no ano da pandemia, em 2020. Pastor, como assim? Você parou com o trauma, você parou com o medo, você parou onde deu errado, você parou onde teve uma perda, e Deus está te dizendo: esse ano já fechou, estou abrindo um ano novo, você vai romper, um ano novo está chegando. Crie expectativa, abra o seu coração. Algumas pessoas vão ficar onde estão, mas outras vão progredir e prosperar. Quantos podem dar glória a Deus nesta casa? Estamos construindo uma base sólida para avançar. Anote no seu caderno: passos de confiança. Repita comigo: passos de confiança. A Bíblia vai dizer assim em Mateus 14, 22: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem para diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou?
Quando entraram no barco, o vento cessou. Leia comigo 32, todos juntos, 32, põe na tela. Quando entraram no barco, o vento cessou. Mais uma vez, vamos lá. Quando entraram no barco, o vento cessou. Verso 33, então estavam no barco e o adoraram, dizendo, o que eles disseram? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. De novo, vamos lá. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O inferno não pode, as estruturas espirituais tremem quando você faz essa declaração sobre Jesus. Vamos lá. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Diga comigo, romper. Preste atenção. Duas personagens importantes para nós dividirmos aqui nesse texto. Jesus vai usar no verso de número 22 uma separação. Ele vai separar multidão de discípulos. Diga comigo, para Jesus, a multidão é uma coisa, os discípulos são outra coisa. Talvez você pergunte para mim, Júlio, o que isso tem a ver com esta noite de multidão? Não, eu quero te dizer que eu não estou julgando o número de pessoas, eu estou falando da condição de algumas pessoas. Algumas pessoas virão à igreja e permanecerão com uma mentalidade de multidão. Outras pessoas chegarão à igreja e logo assimilarão o conhecimento de discípulos. O que eu quero aqui na noite de hoje é criar uma linha divisória. A multidão vai ficar de um lado e os discípulos vão avançar para outro lado. Eu quero dizer isso porque seria talvez uma hipocrisia se eu pregasse e estivesse pregando para poucas pessoas, ou se não tivesse uma multidão aqui. Mas o Espírito Santo tem reunido multidões neste lugar para que eu possa dizer para você, o objetivo não é o número de pessoas, o objetivo é o propósito para as pessoas. Eu vou dizer isso de novo, o objetivo não é o número de pessoas. Eu não quero reunir uma multidão, eu quero formar discípulos. Sim, eu vim aqui nesta noite com essa igreja hiperlotada, depois de 3 cultos com muita gente, dizer para vocês, ei, eu não vim aqui para juntar multidões, eu estou aqui com um propósito, formar discípulos. Esta igreja não está aqui com o propósito de reunir multidões. Reunir multidões um show faz, reunir multidões um artista do mundo faz, reunir multidões um jogo de futebol faz, mas formar discípulos é o que acontece na igreja através da palavra. Deus te trouxe aqui para uma escola de discípulos nesses dias. Algumas pessoas podem dizer para mim, o que está acontecendo lá? Um show? E eu vou dizer para você, tem cara de show, tem barulho de show, tem jeito de show, tem lotação de show, mas é uma escola de discípulos. Deus está forjando pessoas. Nos últimos meses nós temos vivido uma lotação contínua na igreja. 2023 foi um ano em que nós tivemos que algumas vezes fechar as portas, fechar os portões, e muitas pessoas foram embora, porque havia uma multidão na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos reunindo multidão, mas o nosso propósito são discípulos. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Segure na mão de alguém, chacoalhe e diga assim, você precisa fazer uma escolha: viver como multidão ou avançar como um discípulo. Quantos escolhem ser discípulo, dê um grito de glória nesta casa. Quantos querem viver como discípulo, digam amém. Vai apertar um pouco mais, mas fica tranquilo, o fim é sempre melhor que o começo. É que muitas vezes nós queremos ficar com a multidão. Nos parece mais cômodo e seguro, nos parece menos desafiador e mesmo menos conflitante estar com multidões. Mas Jesus, no verso de número 22, se você olhar bem, ele provoca uma ruptura. E foi o primeiro verbo que nós apresentamos nessa noite. Ele provoca uma ruptura. Ele fica com a multidão e envia os seus discípulos. A multidão fica em terra firme, com a barriguinha cheia de pão, mas os discípulos são enviados ao vento e ao mar. E é curioso que quando Jesus envia os seus discípulos ao mar, Eliezer, o texto vai dizer que ele insistiu,
que ele os forçou. O verbo grego usado no verso 22, Mari, diz o seguinte, que ele praticamente os empurrou para a água, os forçou, os impeliu com intensidade. E eu lhes pergunto, por que eu preciso empurrar alguém? Porque alguém não quer sair da posição onde está. Posso liberar uma palavra? Nesses dias alguns estão sentindo a pressão. E você diz, vem do diabo essa pressão? E eu digo, não. Você diz assim, vem de onde essa pressão? E eu digo, não. Essa pressão vem de Deus. Ele está te empurrando, Ele está dizendo, viveu demais com a multidão, eu quero que você chegue do outro lado. Ei, as experiências desta margem você já teve, eu quero te levar para experiências numa outra margem. Ei, aqui você já experimentou o pão, você já comeu o peixe, você já viveu um milagre, mas agora eu quero te levar do outro lado. Quero te mostrar algo novo, quero te dar uma experiência nova. Eu não sei se alguém está se sentindo pressionado, mas eu vim responder neste dia. Essa pressão tem um nome, Jesus. Essa pressão tem um nome, propósito. Talvez você está dizendo, eu fui meio que empurrado para este culto. Eu sei, Jesus te empurrou para cá, porque Ele está dizendo, você não vai ficar onde todo mundo ficou. Você vai romper, você vai romper, você vai romper, você vai romper para o outro lado. Jesus insiste com os seus discípulos, e me parece que a pior parte fica com os discípulos. A multidão fica onde ela está satisfeita do pão e na segurança da terra, mas os seus discípulos são impelidos ao mar e ao vento. Pegou, Lucas? Pegou? A multidão fica em uma posição segura. Os discípulos são enviados a um lugar perigoso. Diga comigo, Ele está fazendo uma separação. A grande pergunta da noite, olhe para mim, que você deve anotar é: fico com a multidão ou prossigo como um discípulo? A multidão estava satisfeita e maravilhada. A multidão acabara de comer pães e peixes multiplicados pelo próprio Cristo. A multidão está satisfeita e maravilhada. Tudo de bom aconteceu com ela naquele dia. O milagre aconteceu. Olha aqui nos meus olhos, por favor. O Espírito de Deus te trouxe aqui hoje. Olha aqui. Muitas pessoas vêm à igreja todos os dias com comportamento de multidão, porque a marca da multidão é estar satisfeita com o que recebe. Para a multidão, o que importa é o que ela recebe. São aquelas pessoas que vêm e dizem: hoje eu preciso de minha bênção. O que eu vou receber nessa noite? O que eu recebo nessa semana que eu vou vir à igreja? O que eu recebo no culto da virada? O que eu recebo no primeiro culto do ano? O que eu recebo na semana profética? Porque a multidão sempre vem com a mentalidade de receber. Mas discípulos vêm com a mentalidade de um propósito. Discípulos vêm com a mentalidade de uma entrega. Discípulos vêm com a mentalidade de um serviço. A multidão vem para receber, mas os discípulos vêm para se entregar. Eu vim te dizer que a multidão está vindo para receber algo, mas os discípulos estão vindo para entregar algo. A minha pergunta nesta noite é: você veio receber ou veio entregar? A resposta a esta pergunta vai definir de que lado você está. Se você está em uma posição de multidão, ou se você está em um lugar de discípulo.
Todos os dias nós temos que lidar com algumas pessoas que vêm à igreja com uma mentalidade de multidão. Olhando nos olhos de vocês, deixa eu te dizer que alguns se comportam como clientes. Tratam a professora da escolinha, que provavelmente gastou o sábado dela fazendo recortes de cartolina, mexendo com cola quente, para que o teu filho tenha algo lúdico e especial enquanto você está aqui no culto, e você trata ela como se fosse uma empregada, ou pior do que isso. É porque você ainda tem a mentalidade de multidão, que veio para receber um atendimento VIP, mas ela tem a mentalidade de discípulo, que perde o sábado cortando cartolina, fazendo arte com cola quente, para que o seu filho tenha uma história bíblica para guardar. Portanto, se por todo esse ano teve aqui moças e mulheres que cuidaram dos seus filhos da escolinha, eu te dou um conselho: não vá apenas com um obrigado ou um abraço, passa ali como um presente e entrega para essas mulheres. Se você chega de manhã aqui, você encontra uma equipe de louvor pronta e preparada às 8:30 da manhã, é porque essas mulheres chegaram aqui e homens chegaram aqui às 7:30 da manhã para poder tocar às 8:30. Para chegar aqui às 7:30, muitos deles tiveram que acordar por volta das 6 da manhã de um domingo e passaram a tarde de sábado, a noite de sexta, tirando as músicas para apresentar, e alguns disserem: ai, não gosto muito dessas músicas, ai, eu não sei bem. Eu quero te dizer, alguns estão com a mentalidade de multidão, enquanto aqueles que estão gastando a sua sexta, o seu sábado e o seu domingo de madrugada para entregar algo ao Senhor. Isso é mentalidade de discípulo. Vire para alguém e diga aquela frase conhecida: a parede é preta, mas a porta é estreita. E quem nos visita, por favor, não se incomode de eu dar essa lavadinha. É bom que você já acostuma e já sabe como a gente é. A gente é uma comunidade que tem dois tipos de pessoas. Tem gente que sempre chega aqui como multidão, e tem gente que sempre viverá aqui como discípulo. A multidão sempre recebe, o discípulo sempre entrega. A multidão está procurando o que é melhor para ela, o discípulo está procurando o que é melhor para o reino. A multidão está querendo pães e peixes, mas os discípulos estão querendo atravessar para o outro lado. Eu não sei se tem alguém recebendo o que eu estou pregando aqui, ou será que eu estou maluco nesta noite? Sim. É difícil para você suportar o trânsito da chegada? Agora imagine essa turma que está de coletinho amarelo, sol, chuva, sereno, para que você tenha a melhor experiência possível. Então, em vez de ficar buzinando na fila da saída, baixa o vidro, fala: obrigado, meu irmão, por ter ajudado a gente nessa noite. Ai, Júlio, você podia fazer isso outro dia, hoje é dia de festa. Vocês não me conhecem. A questão é a seguinte: vamos viver até quando como multidão? E a partir de quando vamos entrar aqui e começar a viver como discípulos? Jesus disse: é preciso, ainda estou no verso 22. Oh, meu Deus, até o 33 vai longe, hein? Jesus disse: fique a multidão aqui, siga os discípulos para lá. A multidão encontrou terra firme e satisfação, mas os discípulos encontraram tempestade. E talvez você olhe para mim e pergunte assim: Júlio, onde está a justiça disso? É porque o teu Deus não é um Deus de coisas de curto prazo, nem de ilusão de um dia. Quem comeu pão hoje vai ter fome amanhã, mas quem enfrenta a tempestade na noite que passa, está marcado para o resto da vida.
Quem come o pão vai ter fome daqui a algumas horas, mas quem atravessa a tempestade tem uma experiência que o acompanha para a vida toda. Sim, multidão vai receber pão e peixe, mas discípulos vão receber oportunidade de crescer na sua fé. Eu vou pregar de novo aqui, talvez você receba isso. A multidão recebe pães e peixes, mas discípulos receberão a oportunidade de crescer e expandir a sua fé em Jesus. Quantos podem dar glória a Deus neste lugar? Naquela tarde, ao cair da noite, Jesus alimenta uma multidão de milhares e milhares de pessoas. E pouco antes das 6 da tarde, Jesus coloca os seus discípulos e os envia ao mar. Enquanto a multidão fica em terra, os discípulos estão expostos ao mar e ao vento. Ouça. Mas aqueles que tiveram a experiência de uma noite de tempestade não deixarão Jesus pela manhã. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 66. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 66. Estou quase acabando. Não vou me estender muito. Daquela hora em diante, muitos da multidão que estavam disfarçados de discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. 67. Jesus perguntou aos discípulos, aos 12. A multidão foi embora. Vocês também não querem ir? Espera aí. Quem recebeu pão e peixe foi embora. Mas quem ganhou o ingresso para a tempestade? Espera aí, não. Os que foram tratados com pão e peixe foram, mas os que receberam o ingresso para a tempestade? Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que onde Jesus tem te colocado para ter uma experiência, é porque Ele está dizendo, eu quero que você seja daqueles que permanecem. Às vezes o Senhor vai te dar o mar e o vento, às vezes o Senhor vai te dar a tempestade diante, você vai dizer, Deus não gosta de mim? Não, pelo contrário, Ele gosta muito de você, Ele gosta tanto de você, que Ele quer forjar uma experiência que une a sua vida com a vida dEle. Ele quer forjar uma experiência que a sua fé seja sólida e firme numa rocha. Portanto, eu vim trazer uma resposta. Pergunte qual? Algumas pessoas essa semana perguntaram assim, Deus, por que eu estou passando, pelo que eu estou passando? E eu vim responder para você, você está passando pelo que está passando, porque Deus está forjando em você um caráter inabalável. Levante a sua mão e grite comigo, caráter inabalável. Porque, meus amados, pão e terra firme trazem sustento e satisfação, mas mar e vento traz promoção. Eu vou repetir isso. Os que ficaram em terra firme estavam satisfeitos, mas os que entraram mar adentro foram promovidos. Eu te pergunto, você quer estar satisfeito com o pão ou quer uma promoção na sua vida? O texto segue dizendo, Jesus perguntou aos 12, verso 67, vocês também não querem ir? O Senhor não nos deu o pão, o Senhor nos deu a tempestade. Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? Leia. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não, Senhor, nós não estamos aqui pelo pão, não estamos aqui pelo peixe, não estamos aqui pela cura, não estamos aqui pelo dinheiro, não estamos aqui pela bênção. Não, Senhor, nós estamos aqui porque sabemos que Tu tens a palavra para a vida eterna.
Eu quero te dizer, meus amados, que não faltará pão, não faltará peixe, não faltará recurso, não faltará cura, mas o que nós precisamos é definir prioridade. A minha prioridade não são as coisas que recebo, a minha prioridade é pão, é peixe? Não, a minha prioridade é a palavra da vida eterna. Na verdade eu nem sei porque que vocês voltam. Porque tem tanta gente pregando bênção por aí. Aí vocês preferem ouvir esse chato da palavra. Por que vocês também não vão? Os discípulos fizeram uma escolha. Só tu tens palavra de vida eterna. São esses discípulos que atravessaram a noite, que na manhã seguinte permaneceram. Eu quero agora nos próximos minutos conduzir vocês pela experiência da noite, porque alguns de vocês estão passando por essa experiência da noite. Na experiência da noite eu quero que vocês prestem atenção no que o texto nos descreve. Se você observar com muito cuidado o verso de número 24 do texto de Mateus 14, ele vai ministrar o meu coração e o seu coração, dizendo que os discípulos, observe isso, põe para mim, Mateus capítulo 14, verso de número 24, mas o barco já estava em considerável distância da terra, 5 a 6 quilômetros, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Observe o verso de número 25 também. Vamos avançar um pouco. Alta madrugada. Anote duas coisas. Vida cristã sólida depende: 1, tempo. 2, esforço. Diga comigo: o tempo que eu dedico e o esforço que eu aplico. É o tempo que você dedica e o empenho que você aplica. Os discípulos são colocados no barco, segundo os textos, por volta das 6 da tarde. Os romanos haviam dividido a noite em 4 vigílias de 3 horas. Primeira vigília das 3 às 6, das 6 às 9. Segunda vigília das 9 à meia-noite. Terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. E quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. A Bíblia está dizendo que já está avançando para as 6 da manhã. Portanto, eles começaram a remar às 6 da tarde, e quase 6 da manhã ainda estavam remando. Duas coisas eu percebo: levou tempo e empenho. As experiências que você precisa para fixar a sua vida cristã em Deus demorarão tempo e empenho, Juliana. Nós precisaremos, se quisermos viver com Cristo naquilo que Ele tem para nós, dedicarmos do nosso tempo e do nosso empenho. Faça comigo agora, por favor. Sim, sim, sim. Todo mundo. Quem não fizer vai fazer sozinho aqui na frente. Vou fazer uma fila aqui. Diga comigo: tempo, empenho. Vida cristã é isso. Remar durante as noites escuras. Remar contra os ventos contrários. Isso aí, Siba, estou de olho em vocês também, vamos aí. Tempo e empenho. Tempo e empenho. É tempo e empenho que nos tira da margem da multidão e nos leva para o lado dos discípulos. É tempo e empenho que nos faz deixar o passado e avançar para o futuro. É tempo e empenho que nos faz deixar a satisfação e buscar o propósito. É tempo e empenho que nos faz sair da margem dos satisfeitos e mimados para a margem dos vitoriosos e vencedores. Eu não sei você, mas eu vim nesta noite com tempo e força para chegar do outro lado, diante da presença do meu Senhor e Salvador. Levante a tua mão, pois eu vim dizer à igreja: Deus está te esperando do outro lado.
Leva tempo, tem esforço, mas eu chego lá. A segunda noite para enfrentar a noite, a segunda verdade que você precisa para enfrentar esta noite. Observe no verso de número 26. Quando Jesus vem andando por sobre as águas, e os discípulos percebem sua presença, eles ficaram aterrorizados e gritaram: é um fantasma. Olhe para mim. A vida cristã vai provocar, expor e tratar suas fraquezas. Eu vou repetir. Repita comigo: provocar, expor e tratar fraquezas. Na jornada da vida cristã, não somos os heróis. O herói é aquele que nos salva sempre. Em muitos momentos nossas fraquezas serão provocadas, expostas e tratadas. Coisas dentro da gente que estão mal resolvidas serão provocadas por Ele para que a gente ponha para fora. Eu não sei quando aqueles homens começaram a ter medo de fantasma. Parecia coisa de menino, parecia coisa de gente supersticiosa, parecia coisa de gente insegura. E eu te pergunto, você acha que gente que é infantil, supersticiosa ou insegura pode liderar a igreja do Senhor? Pode manifestar o governo do Senhor na terra? Pode? Responda para mim. Agora, o que Jesus está fazendo? Vou provocar o que está dentro de você, vou expor tua fraqueza para tratá-la neste dia. Eu vim dizer a algumas pessoas que o Senhor está provocando tuas fraquezas neste dia, e você diz: é o diabo me tentando. Eu digo: não, o Senhor está puxando para fora algumas coisas que precisam ser operadas cirurgicamente na sua vida. Levante a sua mão, e eu vim profetizar que na noite de hoje Deus está trazendo restauração para esta igreja. Alguns medos, alguns traumas, algumas inseguranças, algumas tristezas, algumas lamentações, algumas mágoas, algumas falhas, algumas deformidades. Deus está dizendo: eu vou provocá-las, eu vou pô-las para fora, não para te envergonhar, mas simplesmente para te tratar e te fazer vencê-las neste dia. Algumas pessoas hoje estão sendo livres de medo, livres de mágoa, livres de trauma. Sabe por quê? Deus está puxando isso para fora e dizendo: eu vou cortar, vai haver um romper. Isso é coisa de multidão. Eu estou te chamando para ser discípulo. O ano de Ruio está terminando. Eu te dou 14 dias para amadurecer. Levante a mão e diga: Senhor, trata meus medos e minhas inseguranças. Segura na mão de alguém e diga: para que Ele te leve onde Ele deseja, você precisa aprender a dar um passo fora do comum. No meio disso tudo, eu estou resumindo bastante a mensagem. Pedro é convidado a dar um passo fora do comum. Vire para alguém e diga assim: multidões vivem o que é comum, discípulos vivem o extraordinário. Vire para outra pessoa, é muito comum essa pessoa receber essa palavra. Diga: multidões vivem no comum, discípulos caminham no extraordinário. E talvez a tua pergunta agora seja, a melhor pergunta para este momento é: como avançar para dar passos extraordinários? 2024 será um ano de romper. Como você vai dar um passo extraordinário?
Tome nota. Só vive o extraordinário quem deixa o grupo. Tem gente que se acomodou em alguns grupos e por isso não está vivendo o extraordinário de Deus. Eu vim como um pregador da palavra do Senhor nesta noite dizer: tem grupo que você não cabe mais, tem grupo que você já não encaixa mais, tem grupo que você não se ajusta mais. O que Pedro fez para caminhar no extraordinário, Eliezer, foi deixar o grupo. O grupo fica no barco, eu estou saindo. Eu estou mudando de grupo. Eu quero o grupo que caminha como Jesus caminha. Eu quero o grupo que vive o extraordinário. Eu quero o grupo que experimenta. Eu estou vivendo com esse grupo há muito tempo. Está na hora de eu deixar o grupo para viver o extraordinário. A segunda coisa que ele vai romper, ele rompeu com o grupo e ele rompeu com a estrutura. A estrutura é o barco. O que é a estrutura? O que sustenta ele? Mas ele disse assim: eu deixo o grupo e também deixo a... Tem muita gente que está confiando ou no grupo ou na estrutura, e Deus está te dizendo: isso já virou ídolo na tua vida, e eu estou arrancando. Às vezes nós estamos, só eu e você, Eliezer, às vezes a gente está tão acostumado com a estrutura, e ela vai dando suporte para a gente, ela vai dando segurança para a gente, e a gente diz: oh, que bom essa estrutura que temos. E muitas vezes nós queremos dizer assim: olha, se não tiver estrutura eu não vou, olha, se não me der estrutura eu não vou. E às vezes você tem convites, e às vezes você tem desafios, e às vezes você tem sentimentos, mas você está sempre preso à estrutura. E ele está dizendo: ei, o grupo vive na estrutura, os extraordinários põem o pé para fora do... Algumas pessoas estão saindo da média, estão indo para o extraordinário, porque decidiram deixar o grupo para trás, decidiram deixar a estrutura para trás. Minha confiança não está no grupo, minha confiança não está na estrutura. Mas há uma terceira coisa, presta atenção. Eles não só rompem com o grupo, não somente rompem com a estrutura, mas também rompem com um elemento importante. Adriana, razão. Quando você deixa o grupo, põe o pé para fora do barco, você está rompendo com um elemento chamado razão. Porque é lógico que se eu pisar na água, o pé na água faz o quê? Não é a tua razão que te governa, mas é o chamado dele dizendo: vem. Sabe por que algumas pessoas ainda não deixaram a multidão e avançaram para o ambiente de discípulo extraordinário? Porque estão acomodadas ao grupo. Eu nasci nesse grupo, eu sempre vivi nesse grupo, essa é a minha religião, religião da minha família. Eu sempre vivi com essa vizinhança, eu sempre comuniquei com essas pessoas. Tudo na vida sempre foi assim, eu me acomodei ao grupo. Porque eu já criei a minha estrutura, a minha vida já está toda encaixadinha, já está toda montadinha. E Jesus está te dizendo: nem grupo, nem estrutura, nem a sua própria razão. Tem coisas que você não consegue compreender agora, mas você só vai experimentar na obediência e na ousadia. Segure na mão de alguém, olhe nos olhos dessa pessoa, me ajude a chegar mais perto dela. Você é a voz de Deus para ela agora. Diga assim: existem algumas coisas que a sua razão não vai compreender, e você somente vai experimentar com uma ousadia obediente. E a tua pergunta para mim nesta noite é: como eu posso vencer tudo isso?
Pedro, quando pisa fora do barco, começa a caminhar de maneira extraordinária. Mas existem duas coisas que vão atacá-lo naquele momento. Estão comigo? Mais 5 minutos? Número 1, as coisas que ele ouve. Número 2, as coisas que ele vê. A Bíblia diz que ouvindo o vento e vendo as ondas, ele perde o foco. Põe a mão no ombro de alguém e diga: ouvindo o vento e olhando as ondas, ele perde o foco. Alguns de nós estamos perdendo o nosso momento extraordinário, porque estamos dando ouvidos ao vento e colocando os nossos olhares nas ondas. E é justamente aí que o Espírito Santo está te dizendo: eu quero continuar te levando de maneira extraordinária, eu quero continuar te conduzindo de uma maneira incomum, mas eu preciso que você foque o olhar em mim, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é seu dia, e essa é sua hora. E o que fazer quando as ondas e o mar nos tomam? Jesus tem 2 papéis na nossa vida, e eu termino com isso. Pedro vai clamar: Senhor, salva-me. O que ele clama? Senhor, salva-me. Ele reconhece Jesus naquela hora como Senhor e Salvador. Salvador e Senhor. Jesus consegue fazer essa dupla jornada conosco. Ele é o Senhor que manda e o Salvador que salva. Pastor, o que é isso? Eu vou te dizer agora. Alguém que está afogando, Heitor, alguém que está afogando, precisa de um professor de natação ou de um salva-vidas? O professor de natação vem? Você está querendo aprender a nadar, mas o seu momento agora é de se entregar. Você não precisa de um professor de natação agora, você precisa de um Salvador agora. Eu não sei quem está sucumbindo nas ondas e no vento, mas eu sei que o Senhor te trouxe aqui hoje. Ele falou: não te deixei na praia, porque não te vejo como multidão. Te trouxe para as ondas e o vento, porque te vejo como meu discípulo. Talvez você veio aqui hoje tentando receber o cuidado e o amparo de uma multidão, e Jesus está te dizendo: eu gostaria de te dar mais do que pão e peixe. Eu gostaria de te dar uma experiência para toda a vida. A grande pergunta é: como você tem vivido? Como multidão ou como discípulo? Fique de pé onde você está. Levante as suas mãos aos céus. Faça-se em mim a tua vontade, Senhor. Você pode fazer essa oração? Faça-se em mim a tua vontade, Senhor. Faça-se em mim a tua vontade, Senhor. Feche os teus olhos e ore comigo, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite, tira de mim a mediocridade da multidão e me leva agora para uma vida extraordinária de um discípulo. Mais do que bênçãos,
mais do que favores. Eu desejo um propósito, um futuro, um destino. Nesta noite, eu declaro 2024. Eu não confio nas pessoas, não confio nos barcos, não confio na lógica, mas eu vou romper para dar um passo para o extraordinário. Levante a mão e diga: 2024, neste lugar eu viverei experiências de milagres, obras extraordinárias, pois eu não ficarei na margem segura. Diga: vou avançar para onde Ele me chama, vou caminhar na direção do futuro que Ele desenhou para mim. Quantos creem, digam amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor.